Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Hoje a gente vai tratar de um assunto aí atendendo a pedidos aí do Jonatas, do nosso amigo aí do canal do YouTube, que ficou com uma pequena dúvida quanto ao corte térmico executado com o maçarico. A gente não pode esquecer da importância que o nosso setor de preparação de peças tem numa cadeia produtiva, ou seja, na qualidade de uma cadeia produtiva. Peças bem executadas, chanfros, cortes bem feitos, dão muito menos trabalho para quem vai fazer a execução da pré-montagem de juntas. Então vocês que são entusiastas, caldeireiros, encanadores, inspetores de solda, têm que ficar atentos a esse tipo de situação, a esse tipo de conhecimento. Lembrando a importância de vocês estarem dando like no vídeo, divulgando o canal. Nós já temos outros vídeos aí sobre maçarico, como iniciar corretamente, como escolher corretamente os bicos de corte em função da espessura. Então vamos lá, pessoal. Lembrando também que eu ministro treinamentos aí, aulas particulares online, pelo Google Meet. Tenho também o meu centro de treinamento aqui no Rio de Janeiro. Quem quiser aí, quem tiver em fase de certificação para inspetor de solda, nível 1, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, visual, vem para cá que aqui o negócio está ficando bom. Vamos lá, pessoal. O que é um maçarico de corte? A gente tem um bico. Vamos aqui lidar com o gás acetileno. Tá? O gás acetileno é um gás combustível que tem por volta de 3.200 graus de temperatura de chama. Então é um gás que tem um corte mais eficiente por causa do seu poder de calor, da chama. Então vamos lá. Como é que é um maçarico de corte? A gente olhando ele de frente, a gente tem vários orifícios radiais aqui no bico e nós temos um orifício central. Beleza. Aqui é o bico do maçarico. Bico do maçarico. A mistura oxigênio e acetileno, que a gente já aprendeu a fazer essa mistura, essa pressão, ajustar as pressões dinâmicas no vídeo de maçarico que nós temos no nosso canal. Já aprendemos a ajustar a chama, geralmente chama neutra. Então essa mistura, essa combustão é feita nesses orifícios radiais aqui, que estão no entorno do bico, na cabeça do bico ali. E o orifício central é o orifício onde sai o oxigênio de corte. A gente já vai explicar isso, tá? Então, essa chama que sai aqui, ou seja, resultado da combustão do acetileno com o oxigênio, ou seja, combustível com comburente, nós falamos que é uma chama de pré-aquecimento. Então, essa chama de pré-aquecimento, a gente vai fazer assim, Vamos colocar agora aqui o bico, pá. Desses orifícios aqui, nós temos uma combustão primária que a gente chama de dardo, tá? Eles devem ser azuis, brilhantes, um azul brilhante. Significa que a chama está ajustada de forma neutra. Essa chama aqui é a chama que eleva a temperatura do metal de base a ser cortado até uma temperatura de ignição da oxidação. Pois, ao contrário do que a maioria pensa, não é simplesmente a temperatura que proporciona o corte, e sim uma reação química entre o ferro e o oxigênio, formando abundante quantidade de óxido de ferro, que tem uma temperatura de fusão menor do que a temperatura do aço. Então nós conseguimos fazer aquela fenda, que é sangrada pela pressão do oxigênio de corte, ou seja, aquele material, aquela escória, que simplesmente é óxido de ferro, que se funde a uma temperatura em torno de 1350, 1360. É uma temperatura abaixo da temperatura de fusão do aço, que na faixa de 1538, 1500, 1550. Então essa diferença pode não parecer muito grande, mas é muito relevante na hora de nós fazermos uma fenda ou um corte de extrema precisão, ok? Extrema precisão. Então esse oxigênio de corte aqui, ele vai formar com a chama. Aqui eu tenho uma chama secundária, que é o nosso penacho,
E nós temos aqui, quando a gente aciona o oxigênio de corte, nós temos uma fenda, ou seja, um canal azul escuro aqui, onde o oxigênio tem que percorrer toda a chama. Beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar, né, a chama no metal de base, vai fazer o pré-aquecimento. Quando estiver por volta entre 900 a 1000 graus, nós ejetamos o oxigênio de corte e imediatamente se inicia a oxidação viva, ou seja, a formação de abundante óxido de ferro que está se fundindo a uma temperatura menor do que a chapa, do que o aço que está ali. Então eu tenho a condição de sangrar esse material que a gente chama, a fenda, a gente chama de kerf, é um nome técnico, ou simplesmente fenda ou sulco. A pergunta do nosso colega aí, o questionamento, eu já vou falar já já. O que a gente tem que fazer? Eu continuo com o meu oxigênio acionado, vou movendo o maçarico no entorno do que eu quero cortar ali, da linha de corte, e mantenho a altura e a velocidade constante, tornando o processo autossustentável. Então a chama do maçarico, ela só serve para manter a temperatura de oxidação viva. Ela não corta, não é ela que corta. Se, por exemplo, vocês não acionarem o oxigênio de corte, vai chegar um momento que o aquecimento é tão grande na peça que o material vai se fundir. Se fundir não é cortar, ok? Se fundir não é cortar. A pergunta do nosso colega é: professor, nós temos, por exemplo, eu tentei fazer um corte de peças que estão sobrepostas. Ó. Eu tenho aqui uma peça e tenho outra peça embaixo. E o maçarico aqui em cima. Ó. O maçarico aqui, tentando deslocar ele para cá. Só que a peça de cima cortava e a peça de baixo não corta. Obviamente, nós não temos um aquecimento uniforme dessa peça aqui, porque essa peça não está em contato, né? E o aquecimento ele se dá por condução. Já que nós não temos o mesmo material, ou seja, não temos uma continuidade metalúrgica aqui, nós não conseguimos esse tipo de situação, ou seja, de cortar peças que estão sobrepostas. Outra coisa também é a variação de espessura, tá, pessoal? A variação de espessura pode interromper o corte. Sempre limpe a superfície onde o maçarico vai passar. Por quê? Se eu já tiver óxidos ali, se eu já tiver ferrugem naquela superfície, eu vou dificultar a formação de novos óxidos ali, que é o óxido que vai formar a escória de corte. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Ok? Respondendo a pergunta do nosso colega aí, do Jonatas. Ok, pessoal? Então, mais uma vez aí, eu gostaria de agradecer a presença de vocês no nosso vídeo aqui. Qualquer dúvida, vocês podem estar me contatando pelo telefone que está no final da vinheta da apresentação aí, ok? Lembrando que no próximo domingo, dia 26, nós teremos um aulão online sobre simbologia de soldagem pela AWS A2.4. Quem quiser participar tem um valor de R$80, tá? O valor pode ser feito via Pix, depois eu mando o Pix, não tem problema. Quem quiser tá participando da aula, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que no dia da aula, meia hora antes, ou seja, às 7h30 em ponto, eu envio o link de participação. Ok, pessoal? Até lá então, e qual é o nosso lema? Rumo à certificação, ok?